Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei, pois, que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, São Pedro continua pregando que Jesus ressuscitou. É isso que nós temos que fazer, né? A nossa função de cristão hoje é mostrar lá fora que a palavra final não é a morte. Que nós temos aqui alguém que venceu a morte. Isso é extraordinário. Não existe em outra religião. E não existe no ateísmo. Porque o ateísmo vai acabar quando a pessoa entrar na velhice ou doença e morte. Aqui não. Aqui nós temos alguém que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, e nos empurra para a vida eterna, né? Homens de Israel, escutai, Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres e prodígios. Sempre Deus, Pedro, mostrando aquilo que Jesus tinha de diferente, que ninguém nunca teve. Aquilo que daria credibilidade a Jesus, né? Mas vós os matastes, Deus o ressuscitou, libertando das angústias das mortes. Pois Davi diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua e até minha carne, porque não deixará minha alma na região dos mortos. Nossas almas serão resgatadas pelo Espírito que nós recebemos no batismo. Deste-me a conhecer os caminhos da vida e a tua presença me encherá de alegria. Seja-me aqui, Pedro cutuca. Deixa eu dizer com franqueza, Davi morreu, Moisés morreu, todos os profetas morreram. Jesus não está morto. Está com corpo e alma. Já tentaram falar que acharam os ossos de Jesus com Maria Madalena. Já fizeram de tudo para provar que Jesus não é Deus. Já tentaram pegar a Bíblia, destrinchar a Bíblia e mostrar que ali é humano, né? Tem gente que fala assim: como é que você acredita na Bíblia se foram homens? Aí que está o problema. Quem não entende o magistério da igreja, o Espírito Santo, que Jesus soprou sobre os apóstolos, quem mostra se os livros são inspirados, se aquele texto é o Espírito Santo do magistério. Tanto é que tinham vários evangelhos escritos. Não era só os 4. Tem evangelho, até hoje tem, só que são os apócrifos. Evangelho segundo São Pedro, São Judas, proto-evangelho de São Tiago. Quem escolheu os 4? Aí vem a pergunta para os nossos irmãos protestantes, né? Quem escolheu os 4 evangelhos? Se existiam vários. A Igreja Católica, o magistério, através daquela autoridade que Jesus deixou com os apóstolos, eles falaram, a igreja diz, olha, esses 4 são inspirados, já eram usados na liturgia, né? A igreja já tinha o hábito de usar os 4 evangelhos e cada dia mais a igreja foi escolhendo quais são os livros inspirados e não.
assim como existem outras cartas de São Paulo, outras cartas de São Tiago, mas a igreja diz, as inspiradas são essas. Então a gente não precisa ter medo do texto ser escrito por seres humanos, porque nós temos o Espírito Santo, né? Por exemplo, existem 2 textos de Esther, que são meio diferentes. A igreja diz que os 2 são inspirados. Então, às vezes, algumas conferências misturaram os 2 textos. Na Itália, por um tempo, chegou a separar, pôr um numa página e outro noutra página. Se não fosse o Espírito Santo, alguém ia pensar, qual dos 2 está certo? Mas o Espírito Santo diz, os 2, né? O magistério da igreja. Porque até o ano 1453, mais ou menos, não tinha impressão. Era tudo copista. Então pode ser que um errava uma linha, outro. Mas nós não precisamos ter medo, porque a nossa confiança não está na letra, mas no magistério que observa a letra. Os protestantes talvez tenham que ter medo, porque se eles acreditam só no que está escrito ali, aí sim eles têm que desconfiar, porque não tem nenhum texto original. Nós não. Nós temos o magistério, que avalia aquele texto, aquela tradução, né? Vê se a tradução é aceitável ou não, e assim por diante. Tem guardado os escritos mais antigos, né? Os códex vaticanos e assim tantos outros. Tem estudiosos que estão o tempo inteiro analisando, mas a palavra final é do Espírito Santo. Então nós podemos, eu creio na Bíblia, porque a igreja diz que devo crer na Bíblia. Santo Agostinho dizia isso. Então, podemos ficar tranquilos, né? Quando alguém vai estudar a Bíblia para provar que Jesus não é Deus, vai com critérios positivistas. Esses estudos científicos, é claro que vão entrar num abismo, porque a Bíblia é 100% humana e 100% divina, né? Depois no Evangelho, a gente vê algo interessante. Quem vai atrás primeiro de Jesus? Ressuscitado. As mulheres. Por quê, hein? Quem mais cuida da igreja hoje? Quem? Disparadamente, mulheres. Quase tudo. Por isso que mulheres não podem misturar as coisas, querer substituir. Mulher não tem nenhum tipo, não tem motivo nenhum para querer virar padre, como alguns marxistas querem criar, dizer que a igreja é patriarcal. Porque a mulher tem o seu papel essencial na igreja, que é todo o contexto, né? Como uma mãe que toma conta de tudo, para que o filho esteja aqui pregando, para que esteja confessando, sem se preocupar com as outras coisas. Se a mulher começar a querer ser, quem vai tomar conta da igreja em si? Aí vai todo mundo se perder. E outra coisa, é ridículo esse discurso feminista, porque a função de padre não é de grandeza, é de serviço. Não é porque sou padre que vou ser maior no reino dos céus. Pelo contrário, às vezes pode até ser motivo de condenação. A grandeza está na humildade de quem serve com humildade, como a maioria das mulheres que estão na igreja, né? Tirando aquelas que só está aqui para criar conflito, fofoca. Mas há muitas mulheres que estão servindo com amor, com humildade, no serviço, por amor à igreja. Essas mulheres têm chance de ser muito maior que o padre no céu, como Nossa Senhora é maior, que era dona de casa, cuidava da família e é maior que todos os apóstolos juntos. Todos os papas juntos não são o que é Nossa Senhora no céu. Isso é muito importante, né? Nós temos que entender que a grandeza
na vida espiritual está no quanto você serve por amor humildemente. Pode ser que alguém que limpe a igreja com amor, que ninguém nem vê, nem ouve, nem nada, mas limpa com um amor muito maior do que o celebra a missa. Limpa com amor. Essa pessoa da limpeza pode ter uma glória muito maior que a do padre, se o padre não colocou amor no que fazia. Isso é muito interessante, né? É um mistério. É um grande mistério. A grandeza está no servir por amor, em estar aqui sem qualquer tipo de pretensão, de estar aqui de verdade, de servir com toda força, com toda graça. Isso sim, e é por isso que grande parte do que sustenta a igreja, a paróquia, são as mulheres. E cada vez mais tem se criado uma ideologia de que a mulher tem que estar aqui no altar, tem que estar aqui com o padre, algumas querendo ser padre, tem freira querendo ser padre. Isso é um absurdo, não tem sentido nenhum. Primeiro porque Jesus escolheu homens. Papa João Paulo II já escreveu Ordinatio Sacerdotales, número 4, como definitiva ordenação masculina. Mas, de novo, não é algo de grandeza, de superioridade. Pelo contrário, é um ato de serviço. E todo o serviço que as mulheres fazem na igreja, se forem feitos com muito amor, a mulher vai ter mais galardão no céu do que o padre. Talvez é difícil de entender isso, mas essa é a verdade, né? Então as mulheres são essenciais, são Nossa Senhora, é Maria, a mãe, né? Que cuida do sacerdote, do bispo, para que os sacramentos cheguem tranquilamente. Toda a Semana Santa, né? Até quero agradecer a todos que estão envolvidos, toda a liturgia, a ornamentação, as pastorais, canto, pascom, coroinhas, todo mundo que está envolvido. Mas quem organizou, maioria, tenho certeza, quem estruturou quase tudo para que acontecesse o que aconteceu foram as mulheres. Claro que os homens também ajudam. Estou dizendo na parte essencial de estruturação. Por quê? Porque isso é o papel materno. A mãe prepara tudo para o filho. Então as mulheres são personificação, ou personificação nem tanto, mas são como a presença viva de Nossa Senhora na igreja. Né? A mãe que está ali preparando para o filho, que está curando as feridas do filho. Não é isso? Quando os padres ficam doentes, quais são a maioria que vai atrás cuidar? Mulheres. Isso é muito importante, você entender o papel da mulher e purificar. Assim como tem o preconceito da mulher que trabalha em casa, o que é ridículo, né? Eu já vi gente falando assim, eu sou do lar, mas estou roubando... Peraí, cuidar de uma casa, cuidar de uma família, cuidar dos filhos, é a coisa mais grandiosa que existe. 1 milhão por dia não pagaria. É o que Nossa Senhora fez, meu Deus do céu. A rainha do universo é dona de casa. Era dona de casa. Mãe de família. O que você está querendo, meu Deus? Olha a que nível chegou a doença da sociedade. Doente ideologicamente, né? E por gente até dentro da igreja, na hierarquia da igreja, com essa neura de achar que mulher deve ter cargos fora. Não existe nada mais grandioso do que educar um filho na fé, cuidar do marido, levar o marido a rezar. Bem, então fica aí essa grande exortação, como que o papel da mulher é essencial, sendo mulher na igreja, na família, né? As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus e abraçando seus pés. Olha que amor, olha que beleza. Olha que coisa maravilhosa, grandiosa dessas mulheres.
Então Jesus disse: não tenhais medo. E olha que interessante. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. As mulheres vão avisar os apóstolos. As mulheres vão avisar Papa. As mulheres vão avisar bispos que Jesus vai para Galiléia. Olha que interessante. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados. Olha que baixo. Os sumos sacerdotes são os maiores da sinagoga. Seriam os maiores da igreja. Padres, bispos, maiores na hierarquia, não de grandeza, de valor diante de Deus, como eu disse anteriormente, né? Olha que baixaria. Eles pagando para mentir que tirou o corpo. Olha que ponto chega alguém que está na igreja e não quer mudar de vida. Que não quer ser uma pessoa mais humilde. Olha que baixaria. Que nível baixo desses sumos sacerdotes. Que vergonha. Porque na verdade seria a nossa igreja naquela época. E aí corre-se a notícia que roubou o corpo de Jesus. Mas é claro que a própria história mostra que não é verdade. Se tivesse só roubado, se Jesus não tivesse ressuscitado, como é que ia morrer tantos mártires em seguida? Os 3 primeiros séculos, 4, né? Foram só morte, sangue, derramamento de sangue. Como que uma mentira ia sustentar mártires até hoje? Até hoje estão morrendo na África, muito. Estão sendo perseguidos na Nicarágua, na China. Todos os países comunistas, tudo que é de comunismo é abominável, né? Perseguidores de tudo, de todos os valores. Deve ser combatido na oração. Mas mesmo assim, até hoje, 2000 anos depois, tem gente morrendo por Cristo. Se fosse uma mentira, isso jamais aconteceria. Então, vamos pedir hoje a intercessão, não só de Nossa Senhora, falei-me Nossa Senhora, mas de todas as santas mulheres, né? As doutoras da igreja, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, tantas santas, Santa Catarina de Sena, santas que intercedem, que serviram a sua igreja com amor, sabendo do seu papel essencial, sim, na igreja, imprescindível. Se tirar as mulheres da paróquia, o padre fica sem pés e mãos atadas, amarrado, não dá para fazer nada, desiste. Então, que as santas mulheres consigam interceder por nós. Assim seja. Amém.